A paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, enquanto ainda estamos no mês de setembro, em que acontece a campanha do Setembro Amarelo, eu gostaria de aproveitar para compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho certeza que serão importantes para muitas pessoas. Bem, eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência com os meus pais separados. Eu cresci num lar de muitas brigas, alcoolismo, agressões físicas e verbais. E depois da separação dos meus pais, então, a ausência do meu pai foi terrível para mim. Voltar da escola com o desenho de um cartão de Dia dos Pais e não ter para quem entregar é uma coisa que marca a vida de qualquer criança. Nessa época, então, eu me apeguei muito com meu avô. Ele era muito dedicado a mim e ao meu irmão e fez as vezes do meu pai. Mas quando eu tinha 12 anos, o meu avô faleceu. Foi um segundo luto para mim. Na sequência, minha avó veio morar conosco e com ela eu aprendi as lições mais importantes da minha vida. A minha mãe trabalhava muito para dar conta de tudo e tinha pouco tempo. Então nossas manhãs eram sempre da mesma forma. Nós acordávamos cedo, minha avó acendia o fogo no fogão a lenha, fazia chimarrão e ali ficávamos conversando. Era como uma verdadeira mãe para mim, porque passávamos o tempo todo juntos. Foi nesse período que eu fui para a igreja protestante e levei a minha mãe e o meu irmão comigo. Logo me casei e em seguida fui pastorear. Passei todos os tipos de humilhação que vocês forem capazes de imaginar. Desde andar com sapatos furados, minha esposa fazendo mamá com água e açúcar para nossa filha porque não tinha leite e a igreja não oferecia um salário digno que pudesse cobrir as necessidades mais básicas de uma família. E eu não podia contar essas coisas para minha mãe, nem para minha avó, nem para o meu irmão, porque eu não queria que eles ficassem escandalizados com a igreja protestante. E essa era a minha família. Além deles, eu não podia contar com mais ninguém. Então a minha avó faleceu nos meus braços, foi como perder a própria mãe. Uma dor insuportável. Eu continuei pastoreando. Fomos para Ampere, depois para Itapejara do Oeste e depois para Céu Azul. Sempre com as mesmas dificuldades, mas eu aplicava o meu coração inteiro e sem reservas. Deixei-me gastar e me desgastar de todas as formas com dedicação total às pessoas e sofrendo os piores abusos por parte de líderes mesquinhos, traiçoeiros e interesseiros. Nessa época, eu comecei a ficar mais próximo da minha mãe. Ela e o meu irmão eram as únicas pessoas que tinham restado. Depois fomos para o Rio Grande do Sul, onde eu assumi várias igrejas com dificuldades financeiras, problemas de relacionamento interno, divididas, falidas, mal cuidadas. Houve época em que eu me sentia tão cansado que o meu sonho era poder dormir, era poder descansar, porque eu me dedicava totalmente, sem férias, sem segurança previdenciária, sem reconhecimento ministerial, fazendo a roda da máquina de moer gente girar a qualquer custo, mesmo que eu fosse moído junto com ela. Nessa época, a minha mãe faleceu. Ela morava perto de Porto Alegre, tinha câncer, tive que fazer 6 horas de viagem e quando cheguei ao local do velório, só para quem passa isso é que sabe do que eu estou falando. Ver a minha mãe gelada dentro daquele caixão e depois sendo enterrada da forma como foi, é uma cena que fica marcada na alma como um ferro em brasa, que nunca mais sara, que nunca mais se apaga. A pessoa que perde a mãe
se sente o ser humano mais abandonado e desamparado de todos. Porque junto com a nossa mãe, morrem todas as lembranças de quem você é. Morre uma parte da sua história. Enterramos a minha mãe na terça-feira e na quinta-feira eu já estava na ativa, pregando, dirigindo cultos, visitando, afinal, a máquina não podia parar. Um tempo depois, meu irmão sofreu um acidente de carro e ficou praticamente em estado vegetativo. Inclusive, eu peço a oração de todos vocês que rezem em favor dele. E isso tudo me levou a uma situação muito grave de burnout. Tive 2 diagnósticos de burnout, mas a máquina não podia parar. Então, continuei a todo vapor. Foi quando entrei, então, em um terrível estado de depressão maior, com várias tentativas de tirar a minha vida. E de várias formas. A primeira delas, no meio de uma crise, da qual eu tenho apenas flashes de memória, eu estava dirigindo e parei o carro para me arremessar contra um caminhão. Mas naquele estado catatônico, acabei errando o alvo e tive várias escoriações. Tentei também com intoxicação por remédios, até que eu tive que pedir o meu afastamento para tratar da minha saúde. Mas nisso tudo, questões genéticas e ambientais, como a falta de suporte social, eu desenvolvi o transtorno de personalidade emocionalmente instável, também chamado de transtorno de personalidade limítrofe ou transtorno de personalidade borderline. É uma doença em que a pessoa vive uma permanência na fronteira entre a neurose e a psicose. Os sintomas são instabilidade quanto à própria identidade, autoimagem distorcida, desvalorização de si mesmo, impulsividade, comportamentos destrutivos, sentimento crônico de vazio existencial e acessos de raiva intensos. A pessoa pode mudar seu estado emocional várias vezes durante o mesmo dia. Segundo pesquisas, cerca de 10% das pessoas com esse transtorno cometem suicídio, um número cerca de 50 vezes maior da população em geral. Para a ciência médica, é uma doença que não tem cura, por se tratar de um transtorno de personalidade, ou seja, é a forma como o cérebro funciona, ou passou a funcionar. Então, para mim, meus irmãos, cada dia vivido é uma batalha vencida. E cada palavra de apoio que eu recebo de vocês aqui no nosso canal é como um bálsamo espiritual sobre a minha vida. É claro que eu sigo com o meu tratamento médico e terapêutico, mas ter voltado para a Santa Igreja, participar das Santas Missas, rezar o terço diariamente, são para mim mais do que uma terapia. Acalma o meu coração, traz paz para a minha alma. Saber que tenho Nossa Senhora de Fátima como minha Mãe Celestial, que cuida de mim, que me guarda, que me ama, que intercede por mim, é um consolo mais que aprazível. Eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês possam também ajudar a tantas pessoas, tantas famílias que passam pela mesma situação de angústia, de sofrimento, de dor, e muitas vezes falta alguém que leve uma mensagem de esperança. Que todos nós possamos ter um início de semana repleto das bênçãos celestiais. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.